Fala, terceirão, tudo bem? Chave do Enem está no ar. Terceirão, chegou, hein? Chegamos, o fim dessa etapa está quase chegando e nós estamos juntos aqui. Para quem está mais tempo, né? 3 anos juntos. Para quem chegou agora, seja bem-vindo também. Chave do Enem está no ar. Eu venho aqui só para dar aquela dica de como está funcionando o nosso novo modelo de programa para 2025, hein? Lembrando que hoje nós teremos, então, linguagens. Depois da minha fala, da minha explicação, você terá língua portuguesa, literatura e língua inglesa. Terminou a live? Para quem nos acompanha no eClass, abre o simulado de linguagens. Você tem uma semana. Semana que vem, 19 horas, fecha o simulado e começa a live. Nossa live, a partir da semana que vem, sempre começa com a correção do simulado da semana anterior. Então, minhas professoras de linguagens corrigem e logo depois, corrige sim, rapidamente, pontualmente, e logo depois entra professor de matemática. Dá sua aula, acabou a aula, abre simulado. Na outra semana, corrige matemática, aulas de ciências da natureza, abre simulado, mais uma semana. Na outra semana, correção de natureza, aula de humanas, abre simulado. Pegou o jeito? Mais ou menos? Mas você vai ver que nós deixamos muito mais focado para você se preparar. Afinal de contas, né? Terceirão tá aí, sem mais demoras. Então, focado como sempre, vamos para a nossa noite de linguagens. Espero que você aproveite, anote tudo e até mais! Fala, terceirão! E aí, preparados para esse ano? Esse é o ano de você brilhar aí no Enem, nos vestibulares e nós estamos aqui para ajudá-lo, ok? Então, para a gente começar a trilhar essa caminhada, nós vamos revisar um ponto importantíssimo do conteúdo de língua portuguesa, que são os períodos compostos por subordinação. E aí nós temos 3 tipos de subordinação: a subordinada substantiva, subordinada adjetiva e a subordinada adverbial, ok? Mas por que elas têm esse nome, né, de adjetiva, adverbial, substantiva? Porque elas vão desempenhar as funções sintáticas dessas palavras. Por exemplo, ali, ó, admiro pessoas estudiosas. Eu tenho ali o adjetivo estudiosas. Mas eu posso dizer isso também transformando esse adjetivo numa oração subordinada ali, ó, que estudam, ok? Só que esse que estudam, ele está na função de um adjetivo em relação à oração principal, que seria admiro pessoas, certo? Então, ela vai ser uma oração subordinada adjetiva. O mesmo vai acontecer com as orações subordinadas substantivas. Eu vou ter ali orações que vão desempenhar funções que são típicas dos substantivos. Então, por exemplo, aqui, ó, Ana pode ser um substantivo, como também pode ser um objeto, né? Um objeto direto, nesse caso aqui. Então, quando essas palavras ou essas expressões estiverem em funções sintáticas, elas poderão ser substantivas, subjetivas ou substantivas objetivas diretas, tá? Porque elas vão desempenhar a função sintática que esses substantivos teriam em uma oração simples, tá bom? Então é por isso que elas vão receber esses nomes. E as adverbiais é a mesma ideia. Eu vou ter uma oração que vai desempenhar a função de um advérbio se a gente estivesse tratando de uma oração simples, ok? Então, primeiro, para a gente entender aí o porquê desses nomes. Outra coisa que é importante quando a gente fala das orações subordinadas é como elas podem aparecer numa oração, tá? Elas podem aparecer na forma desenvolvida e na forma reduzida. O que acontece na forma desenvolvida? Então, tem 2 características que são importantes. Primeira característica, sempre a oração subordinada desenvolvida, ela vai ser iniciada por um elemento coesivo. E aí o elemento coesivo vai depender do tipo de oração subordinada. Se for substantivo é um, se for uma adjetiva é outro tipo e se for uma adverbial, outro tipo, tá? E um outro detalhe é que o verbo da oração subordinada, ele estará flexionado, como você pode ver no exemplo ali, ó. Arrumei a sala
que foi bagunçada pelas crianças. Percebam que o verbo foi ali, ele está flexionado. Ele não está no infinitivo, nem no gerúndio, nem no particípio, que é o que vai acontecer nas reduzidas, tá? Então, as orações subordinadas reduzidas, elas têm esse traço específico que o verbo da subordinada vai estar na forma ou de um particípio, ou de um gerúndio, ou de um infinitivo, e também elas não serão iniciadas por um elemento coesivo, tá? Como você pode ver no exemplo abaixo, ó, arrumei a sala bagunçada pelas crianças, tá? Então, bagunçada seria uma forma no particípio. E é por isso, inclusive, que a gente vai classificar usando essa palavrinha. Então, a gente tem ali uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, que daí seria o tipo de oração adjetiva, a gente já vai chegar nesse ponto, de particípio. Por que de particípio? Porque o verbo está no particípio. Se ali a gente tivesse um verbo no gerúndio, daí seria reduzida de gerúndio. Se nós tivéssemos ali um verbo no infinitivo, daí seria reduzida de infinitivo, certo? Bom, então, dito isso, que as orações elas podem aparecer ou na forma desenvolvida ou na reduzida, agora a gente vai entender quais são os tipos dentro de cada uma delas. Então, você vai ver aí na sua tela, ó, que as substantivas e as adverbiais são os que têm mais tipos, né? E a adjetiva só tem 2 tipos, ela é, ó, facinho. Já as substantivas, elas vão desempenhar funções típicas de um substantivo numa oração, né? Então, ou vai ter função de objeto direto, objeto indireto, sujeito, daí o nome que a gente vai dar para esse tipo de oração é subjetiva, né? Vai estar na função de um predicativo, na função de um complemento nominal e na função de um aposto. Então, primeira coisa, se você não se lembra o que essas coisas significam, faz uma boa revisão desses elementos que você estudou no segundo ano, porque aí tudo vai se tornar muito mais fácil agora, quando você tiver que encarar isso na forma de oração. Agora não vai ser mais um pedaço de uma oração, é uma oração inteira que vai desempenhar a função de sujeito, de objeto direto, de complemento nominal e assim por diante, tá? As adjetivas, então, só são 2 tipos, as restritivas e as explicativas, e as adverbiais, como vocês podem ver, são 9 tipos. Mas para facilitar a sua vida, pense assim, ó, 6 delas vão começar com C, tá? Isso já ajuda, então, condicional, comparativa, concessiva, conformativa, consecutiva, causal, tá? E aí as outras 3, para fazer o 9, né, somatória ali, proporcional, final e temporal, tá? E o legal dessas adverbiais é que quando elas forem desenvolvidas, muitas vezes você vai conseguir dizer, né, indicar o tipo de adverbial pelo sentido expresso pela conjunção ou pela locução conjuntiva, tá? Então, apesar de ter muitos tipos, não é tão difícil assim quanto parece inicialmente, ok? Então, vou dar aqui 2 exemplos de cada. Então, nas orações subordinadas substantivas, né, um dos tipos é a oração subordinada substantiva objetiva direta. O que isso significa na prática? Que a oração principal, ela vai terminar com um verbo que vai precisar de um complemento. E esse complemento vai vir em forma de uma outra oração, que vai assumir o valor, né, o sentido de objeto direto daquele verbo. Então, por isso que ela vai ser classificada como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá bom? Não se assuste com esse nome grande. A ideia é a mesma daquilo que você estudou no segundo ano, só que agora é em forma de orações. Eu vou ter uma oração inteira que vai desempenhar a função de objeto. Como você pode ver aí na sua tela, ó. O aluno admite, essa é a oração principal. Aí, admite o quê? Aí agora vem o complemento dessa oração em outra oração, ó, que perdeu tempo precioso, ok? Então, isso vai ser o objeto direto do verbo lá da oração principal. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Deu para pegar o jeito? Então, vamos para mais um exemplo, ó.
E as orações subjetivas? São aquelas que vão desempenhar a função de sujeito. Então, para que isso aconteça, na oração principal não haverá um sujeito. Por quê? Porque o sujeito estará na oração subordinada, ok? Então, olha esse exemplo que vocês têm aí, ó. É importante, vai ser a oração principal, que saibas o peso de tuas escolhas. Esta aí vai ser a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Por quê? Porque olha lá, na oração principal é importante. Quem que é o sujeito dessa oração? Ela não tem sujeito. Por quê? Porque o sujeito está ali na oração subordinada, ok? Uma coisa importante para falar das subjetivas. Normalmente, quando você tem uma oração subordinada subjetiva, a oração principal, ela vai começar dessa forma ali, ó. É bom, é importante, é preciso, tá? Então, quando você tiver uma oração principal iniciando dessa forma, já é um forte indício que você tem na oração subordinada uma subjetiva, ok? Então, isso vai facilitar um pouquinho a sua vida, beleza? Agora, algumas dicas aí para você tentar identificar as substantivas. Primeira dica, você vai separar ali e vai primeiro identificar as orações e perceber se você tem uma oração que é desenvolvida ou reduzida. Lembra que para ser desenvolvida tem que ter a conjunção integrante, que neste caso das substantivas vai ser ou a palavra que ou a palavra se. Essas serão as conjunções integrantes, ok? Em segundo lugar, aí você vai verificar na oração principal duas coisas. Primeiro, a oração principal tem sujeito? Se não tiver, provavelmente é porque a subordinada é subjetiva. Outra coisa, você vai verificar, ela tem sujeito. Vamos supor que não seja esse o caso. Tem sujeito. Ela é dividida por dois pontos e também tem ali, de repente, a conjunção integrante? Opa, então isso é um forte indício de que a oração subordinada substantiva vai ser apositiva, porque ela vai ter função de aposto, tá? Agora, olha, professora, não é nenhuma coisa nem outra. Então, aí eu vou para um terceiro passo, tá? Aí eu vou verificar na oração principal qual é a palavra que precisou de um complemento, né? Ou se eu tenho um verbo de ligação ali terminando a oração principal. Porque aí fica fácil. Se eu tiver um verbo de ligação, por exemplo, o importante é, né? Terminei a oração com um verbo de ligação. Então, significa que a próxima oração vai fazer a função de predicativo. Agora, se a frase terminasse com um verbo transitivo direto, então significa que a oração subordinada vai desempenhar a função de objeto direto. E assim sucessivamente, dependendo do tipo de palavra que terminar a oração principal, você já descobre o tipo de oração subordinada substantiva, tá? Tenta seguir esses passos, porque isso vai facilitar bastante a sua vida. Tem muito aluno que às vezes confunde a subjetiva, deixa ela para pensar por último e acaba errando. Então comece sempre por ela, tá? Depois a positiva. Se você, não é isso e nem aquilo, aí você vai para as outras opções. Isso vai te ajudar, tá? Agora, e as orações adjetivas? Nós temos só dois tipos. As restritivas, o que significa restringir? Limitar, né? Eu vou restringir o significado da oração principal. E as explicativas. Então, eu vou o quê? Eu vou ampliar o sentido, eu vou explicar, generalizar o sentido da oração principal. Então, se isso estiver acontecendo, ela vai ser classificada como explicativa, tá? E outro detalhe importante. Se a oração adjetiva ela for desenvolvida, ela vai sempre começar com um pronome relativo. Sempre, sempre, sempre. As adjetivas sempre com pronomes relativos, tá? Então, por exemplo, ali, os jovens que gostam de música são mais criativos. Criativos, tá errado ali, tá? Que eu acho que eu mudei de as jovens para os jovens e esqueci de alterar ali. Os jovens são criativos. Bom, o que é um pronome relativo, porque ele se refere à palavra jovens ali daquele começo da outra oração. Mas, professora, você acabou de dizer que o que também pode ser uma conjunção integrante? Sim, o que é uma palavrinha complexa, tá?
Mas para facilitar a vida, faça o seguinte: se esse que puder ser substituído por o qual, a qual, os quais, as quais, é porque ele vai ser um pronome relativo. E se ele é um pronome relativo, oração adjetiva. Simples assim. Então, ó, os jovens os quais gostam de música são mais criativos. Ok? Então, tudo certo. E ali, a menina que não se sentia bem estava doente. Aquele que também é um pronome relativo, tá? Mas, professora, pelo sentido ali de restringir, explicativo, eu não consigo ver muita diferença de uma coisa para outra. Então, vamos combinar uma coisa, ó. Tem uma coisinha que vai facilitar a sua vida. As explicativas, elas vão vir entre vírgulas. Percebam ali, ó, que a oração subordinada adjetiva explicativa, que seria que não se sentia bem, ela está entre vírgulas. Então, isso indica que a oração vai ser explicativa. Facinho, né? E agora, por último, nós temos ali as orações adverbiais. Eu já coloquei ali uma dica, ó. Observe as conjunções. Ali está o segredo para você conseguir classificar o tipo de adverbial. Se é condicional, se é causal, se é concessiva, se é comparativa e assim por diante, tá? É óbvio que algumas conjunções, elas são mais fáceis para nós ali entendermos o sentido. Tem outras que a gente usa menos, né? Então, essas que são mais fáceis, naturalmente você já vai reconhecer o significado. Aquelas que são mais complexas, aí você tem que estudar um pouquinho, né? Tem que decorar, que aquela conjunção ela vai ter aquele sentido, ok? Então, ali a gente tem, por exemplo, ó, condicionais. Se chover, não irei à praia. Qual é a conjunção condicional que apareceu ali, ó? O se, tá? E aí, tem um detalhe importante nas orações adverbiais, que não acontece, por exemplo, nas subordinadas substantivas, tá? Percebam que esse primeiro exemplo ali das condicionais, a oração subordinada adverbial, ela aparece primeiro que a principal, tá? Isso, dependendo do tipo de adverbial, é bem comum acontecer. Então, nem sempre nas adverbiais a gente vai começar com a oração principal e depois a subordinada, tá? Isso vai acontecer em alguns casos. Olha a concessiva ali, por exemplo, ó. Mesmo que ele viaje o dia todo, essa aí é a oração subordinada adverbial concessiva. Como é que você sabe, professora? Olha ali, ó, a locução conjuntiva mesmo que vai dar a ideia de concessão. E aí, isso é importante também até para a sua redação. Se a oração começou com a oração subordinada adverbial, eu não tenho ali o elemento de ligação que normalmente é a conjunção, você vai ter que separar a principal da subordinada usando a vírgula, ok? Agora, por exemplo, ali nas causais, eu começo com a oração principal, ó, Ana gritava. E aí depois vem a oração adverbial causal, né? Marcada ali pela conjunção por quê. Então, aí não precisa da vírgula, porque eu já tenho a conjunção fazendo esse elemento de ligação, tá? E aí, pelo tipo de elemento coesivo ali, você descobre o significado ou o tipo, né? Que essa oração vai ter, se é oração subordinada adverbial conformativa, consecutiva, que dá a ideia de consequência, final, que dá a ideia de finalidade, objetivo, temporal, de tempo, e proporcional vai dar a ideia de que ao mesmo tempo que uma coisa acontece, a outra também acontece de igual modo, né? Que seria, por exemplo, o exemplo ali, ó. Quanto mais o tempo passava, mais velha ela ficava. Então, ao mesmo tempo que o tempo passa, proporcionalmente, ela também fica velha, tá? E por hoje é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí nessa caminhada das orações subordinadas. Elas têm várias classificações, mas se você estudar e prestar atenção nas dicas que foram dadas, você vai, ó, tirar de letra e arrasar no teu vestibular. Um abraço para todos, até a próxima aula.
Olá, terceiro ano do ensino médio. Demorou, mas chegou, hein? Eu sou a professora Nair e eu vou estar aqui com você durante todo esse ano de 2025, para alegrias de alguns, para a tristeza dos outros. Brincadeira, gente, eu espero que seja só para alegria, tá ok? Mas que bom que você está aqui. Olha só, você chegou ao terceiro ano do ensino médio. Não quero assustar, hein? Mas se já existiam responsabilidades, pode ter certeza que agora elas serão muito maiores. Foco, hein, gente? Foco no Enem, foco nos vestibulares. E, claro, você é o protagonista. É isso aí, você é o protagonista, sabia? Por quê? É você que vai ter que fazer a sua parte, né? Você pode ter o melhor professor do mundo. Se você não fizer a sua parte, o professor pode fazer o melhor dele, que não vai alcançá-lo, não vai fazer com que você se torne também alguém capacitado para prestar aí o Enem e os diversos vestibulares. Gente, nós estamos aqui para falar de literatura, como eu disse antes. É um prazer, viu? É um prazer receber você aqui. Que bom que você está aí do outro lado, né? Nós estamos aqui separadinhos apenas pela tela, mas unidos, né, pelo componente curricular literatura, unidos pela garra, pela determinação. E aí, a gente vai conversar sobre o que hoje, né? Você deve estar pensando, sobre o que vai ser falado? Olha só, durante a nossa aula, a gente vai dar aqui algumas dicas, vai dar algumas sugestões, tá? E também falar, né, o que é mais cobrado em vestibulares, no Enem, tá bom? Gente, então, o que nós temos para hoje? Vamos lá, produção! Então, o que nós temos para hoje? Olha lá, terceira geração do modernismo brasileiro. Então, vocês tiveram aí no ano passado a primeira geração e a segunda geração. E hoje, então, nós vamos conversar sobre essa terceira geração do modernismo brasileiro. Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, ela é chamada o quê? De geração de 30 ou, né, terceira geração. Vejam, nós temos aqui um período que é justamente para nós podermos nos situar dentro do contexto histórico, para haver também uma separação dos autores, pela forma de escrita, pelas obras que foram publicadas, certo? Então, é só para nós nos situarmos no tempo. Então, a geração de 30, ela vai mais ou menos ali, tá? Ela começa em 1930 e termina em 1945, ok? Bom, a poesia de 30, primeiro nós vamos falar da poesia de 30 e depois a gente conversa um pouquinho sobre a prosa. Olha só, a poesia de 30, nós temos aqui alguns autores maravilhosos. É uma época, né, do modernismo assim, riquíssimo em autores, tá bom, gente? Então, nós temos ali um contexto histórico. O que vai acontecer? Aqui no Brasil, claro, a gente vai falar agora só desse contexto histórico do Brasil. Então, nós temos o fim do governo de Washington Luiz e nós temos o início do governo de Getúlio Vargas, certo? Que daí nós temos, né, as eras Vargas, aí dividido esse governo. Nós temos o fim da era da política do café com leite. Nós vamos ter uma revolução constitucionalista, então olha aí, ó, né, constituindo, né, o Brasil passando por todo esse processo de mudança, sistema constitucional, ok? Constituindo. Lei de Segurança Nacional, e nós temos também o Estado Novo, claro, Getúlio Vargas, Estado Novo. Quais são, então, as características gerais da poesia de 30? Autonomia e liberdade formal, investigação e experimentação estética, temas universais, então, temas universais que agora, né, a visão ela é para o todo, ok? Então, são temas voltados para o todo, então, universalismo,
Nós temos o emprego da ironia e pitadas de humor dentro dessas obras literárias, os autores vão explorar isso. Vamos ter, gente, a presença marcante do regionalismo, então a gente vai conversar sobre isso também. Nós temos uma linguagem informal, uma linguagem coloquial, né, informal, marcada pelo coloquialismo, e nós temos o desprezo pelo academicismo. Claro, né, gente? Então, aquilo que é formal demais, que está dentro do acadêmico, é deixado de lado para quê? Para que essa linguagem informal, essa linguagem que faz parte do dia a dia do leitor brasileiro, ela predomine dentro das obras. Então, duas características que eu gostaria aqui de chamar a sua atenção. Regionalismo, certo? E essa questão da linguagem, beleza? Bom, e a linguagem, vocês vejam que está relacionado com essa autonomia e liberdade, né? Porque se o autor agora ele se sente livre para poder escrever, beleza? Bom, continuando, nós temos, claro, dentro dessa geração de 30, nós temos autores que estão, assim, consagrados. E, gente, não tem como nós falarmos da poesia sem pensar em Carlos Drummond de Andrade. O Carlos Drummond de Andrade, ele marcou o período poético da geração de 30. A escrita desse cara é tão grande, né, dizendo assim, é tão grande, que ela está dividida em 4 fases, de tantos textos literários que ele escreveu, de tantas obras literárias que ele escreveu. Então, eu posso dizer, segundo um colega meu de trabalho, que o Carlos Drummond de Andrade era um cara fora da curva, gente. Fora da curva. Por isso, né, essa divisão. Então, ele nasceu em 1902 e faleceu em 1987. Veja, a produção literária do Carlos Drummond está dividida, como eu disse antes, em 4 fases, sendo a primeira, que é a fase gauche, que é a fase do pessimismo, da reflexão existencial, o isolamento, o desencanto, o individualismo. E tem um poema do Drummond que marca perfeitamente esse momento, essa primeira fase, é quando o autor se ingressa, né, como escritor literário, que ele tem as obras dele publicadas, tá? Então, nós temos ali o poema de 7 faces. Esse poema, ele é um poema autobiográfico, isso é, ele vai retratar um pouco do Drummond, ou vai retratar o Drummond. Então, diz assim o poema: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Essa palavra gauche, ela é de origem italiana e ela significa esquerda. Então, por que esse poema, né, ele faz parte dessa fase do poeta ali? Você veja que há um pessimismo, uma reflexão existencial, a gente vê também um desencanto. Vejam que o nome Vai, Carlos, não é pura coincidência, é o próprio Carlos Drummond de Andrade. Então, por isso que é um poema autobiográfico que retrata essa primeira fase. A segunda fase das produções literárias do Drummond é chamada de fase social, que é a consciência social, a mobilização, o engajamento, né? Então, tem um poema que até faz parte, né, muitas vezes a gente ouve assim, e agora, José? E o poema E Agora, José, ele é um poema, né? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, e agora, José? Né? Então, é um poema que eu só citei aqui 2 versinhos, tá? 4, na verdade, né? Existe essa mobilização, esse engajamento, tá? É uma fase social. Fase negacionista é a terceira fase, reflexões filosóficas, vida, morte, ok? E depois nós temos a fase memorialista, recordações, imaginação, memórias, passado, nostalgia, infância, família. E o Carlos Drummond, então ele vai retratar em algumas das suas obras. Depois nós temos Mário Quintana, que é outro poeta dessa geração. Ele nasceu em 1906, 1994 faleceu. Temos o grande Vinícius de Moraes, gente do céu, Vinícius de Moraes, escritor fenomenal, depois a gente vai falar um pouquinho mais. Cecília Meirelles, Jorge de Lima e Murilo Mendes.
Eu coloquei os nomes aqui para vocês na mesma sequência que aparece na sua apostila aí, tá ok? Então, pesquise aí na apostila que você vai ter mais detalhes sobre cada um desses autores, certo, gente? Então, nós vamos agora... Produção, volta para mim no slide anterior, por favor. Obrigada, valeu, valeu. Olha, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre o Vinícius de Moraes. Eu achei que eu havia colocado um outro slide, mas vale a pena a gente falar aqui. O Vinícius de Moraes, ele ficou bastante conhecido porque ele fez parte, né, da música e da bossa nova. Quem aqui não conhece Garota de Ipanema? Mas o Vinícius de Moraes, ele é conhecido como o cara escritor de sonetos, né? Soneto da felicidade, soneto da fidelidade e outros sonetos, certo? Então, o Vinícius de Moraes, ele tem uma poesia bastante marcante. Então, ele começa falando, né, a poesia dele inicia voltada para a religiosidade, depois vai se afastando, e aí ele vai trabalhar com outros aspectos, principalmente no aspecto feminino, essa questão da valorização ali da mulher, do amor, a sensualidade, tá ok? Cecília Meirelles, bastante religiosa, é considerada assim a poetisa máxima da geração de 30. E aí nós temos Jorge de Lima e Murilo Mendes. A gente para de falar de poesia e vamos para a prosa de 30. Então agora a gente vai falar de prosa. Lembra que prosa, texto em parágrafos, ok? Narrativa, né? Então, é uma experimentação literária e engajamento social. Gente, em todos os livros aqui, todas as obras em prosa da geração de 30, nós vamos ver esse engajamento social. Então, nós vamos ter ali as características gerais desse período, né, da prosa. Verossimilhança. Que palavra é essa? Olha só. Verossimilhança significa semelhante à verdade, ok? Então, como eles estão trabalhando, né, com temas sociais, certo? Mostrando a realidade do agora, desse momento, né, do presente, do agora, então, é muito próximo, né, da realidade. Linearidade narrativa, tipificação dos personagens, a gente vai falar sobre isso quando mencionar as obras. Contexto crítico sociopolítico, predomínio da linguagem coloquial, então vejo que é a mesma característica lá da poesia, tá? Olhar realista, né? Denúncia social, determinismo, naturalismo, então a gente vê aqui duas vertentes científicas, né? Que é o determinismo, o naturalismo imperando aqui também, conflitos entre o humano e o meio, universalismo e foco no mundo contemporâneo. Então eu tenho aqui o 15, da Raquel de Queiroz, tá? Que é uma das escritoras desse período. E deixa eu só passar o slide aqui. Ó, nós temos principais autores, né, desse período. O José Américo Almeida, que abre esse período da geração de 30 com a obra A Bagaceira. O José Américo Almeida é esse cara de óculos aí, tá? Depois da Raquel de Queiroz, então a gente começa com a Raquel de Queiroz, vem o José Américo Almeida, o Graciliano Ramos e o Jorge Amado, tá ok? Então, Raquel de Queiroz, a primeira, que escreveu o 15. Aí eu tenho José Lins do Rego, que é o menino, duas obras que eu estou mencionando aqui, Menino de Engenho e Fogo Morto. Graciliano Ramos, com a obra Caetés, São Bernardo, Vidas Secas, Memórias do Cárcere. E eu tenho Jorge Amado, o famoso escritor baiano, né? Jorge Amado escreveu sua obra Capitães de Areia, Terras do Sem Fim, Gabriela, Cravo e Canela, Tieta do Agreste. Inclusive, Tieta do Agreste está sendo, está em edição especial, sendo reapresentada num dos canais aí de televisão, tá bom? Então fica a dica aí caso você queira assistir. Então, Gabriela, Cravo e Canela e Tieta do Agreste se transformaram em novelas, certo? E aí Capitães de Areia, do Jorge Amado, esse escritor baiano, Capitães de Areia vai retratar a história de meninos que vivem ali na capital, Salvador, meninos de rua. Eles vivem moram, né, embaixo do Trapiche, tá? Ali perto da praia, né, ali de Salvador, e esse então vai narrar a vida desses meninos de rua. Terras do Sem Fim é outra obra
do Jorge Amado, a obra do Jorge Amado, ele explora tantas questões da capital, que é Salvador, como também das regiões afastadas da capital, que seriam as fazendas com plantações de café, os coronéis, tá, gente? Então, o Jorge Amado ele vai explorar muito essa questão. E, produção, volta para mim lá no slide anterior. Obrigada. Então, nós temos aqui, olha, duas obras. O 15 é a obra da Raquel de Queiroz, que vai retratar essa questão da seca, né? É uma obra regionalista, ok? Que uma família se retira do interior rumo à capital do Ceará. E aí, então, eles vão vivenciar situações terríveis nessa trajetória a pé. Tá ok, gente? Então, retrata ali a Grande Seca de 1915. Por isso o título, o 15. Aí nós temos Graciliano Ramos, aqui eu coloquei São Bernardo. Embora a obra máxima, que é estudadíssima, que cai muito nos vestibulares, o 15 cai, o Vidas Secas, do Graciliano Ramos. O Vidas Secas retrata também a saída de Fabiano, de Sinhá Vitória. Os filhos não têm nome, é o menino mais velho, o menino mais novo, a cachorra-baleia, né, e um papagaio. Então, eles saem dali da região do interior do Nordeste rumo à capital, tá? A capital, São Paulo. E, então, também vai mostrar essa trajetória bem cruel, bem... Gente, eu chorei quando eu li essa obra, viu? Tanto 15 quanto Vidas Secas. Nossa, professora, você quer que eu chore? Gente, é a literatura, né? Função catártica, mexendo com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. E outra obra do Graciliano Ramos que não dá para a gente não mencionar é São Bernardo, que é uma obra aí que vai trabalhar com essa questão dos donos da terra, né? Quem tinha o poder é quem possuía terras, e aí tem o personagem, o herói ali é o Paulo Honório, tá? É um cara rude, um cara simples, de poucas palavras, que, aliás, é uma das características das obras do Graciliano Ramos. Tanto no Vidas Secas quanto no São Bernardo e outras obras dele, a gente vai ver que o Graciliano Ramos é um cara bem conciso na linguagem, sabe? Períodos curtos, pouca fala, descrição, quase nada. Por quê? Ele era um homem de poucas palavras e isso era visto dentro da sua obra. Beleza, gente? Aí, deixa eu passar aqui, ó, enroscou. Agora foi! Aí a gente tem ali o José Lins do Rego com Menino de Engenho e Fogo Morto. Gente, essas obras aqui, o José Lins do Rego, ele vai abordar as questões do término dos engenhos de açúcar, né? Que ficavam nas fazendas, nas regiões mais afastadas do centro urbano, para então se transformar na indústria, certo? Então, Menino de Engenho, e também é uma obra que eu acho que ela é muito autobiográfica, porque o José Lins do Rego, ele morou numa fazenda, então ele vivenciou isso, e aí ele retrata isso dentro da obra. E Fogo Morto, que é Fogo Morto por quê? Porque agora os engenhos, né, que eram mantidos ali com... Queimava-se, né, os bagaços e tal, agora não vai ser mais feito, tá ok? E a Bagaceira, não se esqueçam, essa obra que abre a prosa aí da geração de 30. Certo, gente? E é isso, por hoje, né? A gente para por aqui. Vamos dar sequência na próxima aula com a próxima geração, que é a geração de 45. E eu espero você lá. Olha, reforçando nossa orientação. Não se esqueçam de estudar esses conteúdos, vão cair na prova de vocês, tá ok? É importante conhecer cada autor, as principais obras e todas essas informações você tem aí na sua apostila e, claro, com o seu professor também na unidade escolar onde você estuda. E logo após essa aula vai ficar à disposição aí para vocês o nosso simulado do Enem. Te encontro daqui a pouquinho. Tchau, tchau!
Hey everyone, welcome to Chave do Enem, Língua Inglesa. I'm Teacher Vivi and I'm gonna help you today with some tips about your tests, vestibular and Enem. Ei! Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar e muito. Você já está preparado? Já pegou ali as suas anotações? Então vem comigo, porque hoje nós vamos então aprender como nos organizarmos para fazer uma leitura mais assertiva no seu texto de vestibular, Enem e também para sua prova bimestral. Vamos ver também diferentes gêneros textuais que você encontra ali na sua apostila, no módulo 1 da sua apostila do terceirão. E ainda assim, vamos ver Future Perfect, que também faz parte da nossa lista de estudo para a nossa primeira aula. Então vem comigo, porque eu quero começar aqui com você falando um pouquinho mais sobre dicas de leitura. Muito bem! Você já está no terceirão? Já praticou ali muitos vestibulares, Enems e já fez muita prova de inglês, certo? Mas será que você está usando a metodologia correta na hora de interpretar os textos? Vamos lá então. Como eu faço para me organizar e ter mais assertividade na hora de acertar então as respostas da minha compreensão de texto? E a primeira dica que eu dou para você é pre-reading. O pre-reading é uma das etapas da nossa técnica de leitura, aonde você vai bater o olho no seu texto e vai identificar qual é o título do texto. Esse texto tem imagens? E a fonte, qual é? Será que tem ali dicas tipográficas para eu identificar elementos onde eu já possa bater o olho no texto e pelo menos saber qual é o gênero textual, de repente qual é o assunto que esse texto vai abordar? Depois que você fizer isso, você vai lá para a pergunta. Então, na pergunta, principalmente quando estamos falando de Enem, a pergunta vem em português e ela já te dá um direcionamento do que o texto está falando. Então, leu a pergunta, você vai para o outro processo, que é o processo do skimming. O que é o skimming? É a leitura dinâmica. Uma vez que você já sabe do que se trata o texto, já leu o enunciado, você vai então destacando pontos importantes do seu texto, como palavras repetidas, palavras cognatas e também levantando prováveis perguntas que te levam a reflexões e direcionamentos na resposta que você procura. Esse é o processo do skimming. E depois que você fez isso, para ter certeza, volta lá na pergunta. Qual é o foco da pergunta? Quais são as palavras-chave que você precisa voltar e buscar no texto? Uma vez identificadas essas palavras-chave, você vai fazer o processo chamado de scanning. E o que é o scanning? É o processo de escanear. Isso mesmo. É aquela leitura mais cuidadosa, mais detalhada, onde você vai com foco buscar a resposta para a pergunta que você está, sendo direcionado. Portanto, se você seguir esse direcionamento, criar essa ordem, vai ficar muito mais fácil de você entender o texto e também a probabilidade de você acertar a resposta é muito maior. Combinado? Alrighty, so let's move on. Vamos então continuar com a próxima dica. E minha próxima dica é interpretação. Muito bem, e hoje o meu foco é destacar os gêneros textuais, como que você consegue entender, interpretar de uma forma mais assertiva quando você tem uma música ou poema na sua prova do Enem, na sua prova bimestral no vestibular que você for fazer. Pessoal, nós temos que lembrar que música e poema existe por trás das letras, existe ali por trás das palavras, não um sentido literal, mas muitas vezes um sentido figurado. Então, é muito importante você entender o que está nas entrelinhas, ok? E também ter muita atenção na pergunta. E lembrando que não é a resposta que você acha, mas é aquilo que o autor está te perguntando. E uma vez que você entendeu o que o autor deseja ali na sua pergunta, você volta para a música, volta para o poema e cuidado com a interpretação. A resposta ela pode ser muitas vezes subjetiva.
Ela está escondida entre as linhas de um poema ou de uma música, ok? Normalmente, para músicas e poemas, você gasta um tempinho a mais, né? Para você interpretar, para você ler aquelas expressões, muitas vezes, dentro da música ou do poema. Então, cuidado, porque não é uma linguagem do cotidiano, muitas vezes tem ali as licenças poéticas e você tem que entender se é uma mensagem figurada, usa-se muitas metáforas. Então, toma tempo ali, tá bom? Sem pressa nesse tipo de pergunta para que não haja erros. Temos ainda cartoon. Então, cartoon também cai muito no vestibular, cai muito no Enem. E os cartoons, assim como músicas e poemas, também temos que cuidar, porque embora seja uma leitura mais rápida, nós também temos que tomar cuidado com a linguagem visual, o que você está vendo ali naquelas imagens, ok? Então, nós chamamos ali, né, de um conteúdo de cunho social, político ou cultural, que é o que trata normalmente as tirinhas, o cartoon. E também dentro da metalinguagem, onde os assuntos abordados, eles falam da própria língua, né? Eles querem dizer ali sobre o próprio idioma, mas nunca destacando algo melhor do que o outro, ou deteriorando ali aquele assunto, ou trazendo algum tipo de preconceito. Jamais. Então, cuidado, ok? Com as respostas, cuidado com a interpretação. E lembrando, então, mais uma vez, que o cartoon normalmente ele trata ali, né, de assuntos sociais, políticos também e cultural. Então, temos que ter um entendimento além das palavras, ok? Temos que interpretar de acordo com aquilo que o autor espera. E aí, ainda vamos encontrar textos informativos. Os textos informativos, como por exemplo, jornalísticos, leia sem pressa. No entanto, as palavras elas são mais literais, fica muito mais óbvio, né, e clara a mensagem que o autor espera de você. Então, a única dica que eu dou é cuidado com as opiniões pessoais, ok? Você tem que focar naquilo que a pergunta deseja de você e o que o autor quer dizer com a mensagem que ele está passando. Então, foca na pergunta. Quais são as palavras-chave da pergunta? E aí sim, leia novamente o texto, ok? Que normalmente os textos informativos são um pouquinho mais longos, né, do que uma música ou um poema, só que o vocabulário muitas vezes é mais claro, fica mais fácil de interpretar ou de compreender de forma geral o que aquele texto quer de você, ok? Nesse momento eu acho muito importante você também colecionar ali, ó, os cognatos, que são as palavras iguais ou muito semelhantes à língua portuguesa. Isso tudo vai ajudar você na hora de interpretar esse texto informativo, ok? Então, leia sem pressa. Gaste um pouquinho mais de tempo ali, porque daí você compensa num cartoon, por exemplo, ok? Ou numa propaganda, por exemplo, que tem menos texto. Muito bem! Então, fechou a parte de interpretação de texto. Vamos então agora para o nosso próximo tópico. E o próximo tópico que eu trouxe para você é o Future Perfect. Isso mesmo, gramática. Mas, teacher, o Enem traz gramática? Ele faz perguntas sobre gramática? Não. Mas por que a gramática é importante? Para que você, então, tenha uma maior fluência na leitura do seu texto. Você vai encontrar a gramática inserida ali nas palavras do seu texto. Então, pessoal, cuidado, ok? Estude muitos verbos. Nós sabemos que dentro da língua inglesa nós temos uma lista de, em média, 200 verbos irregulares, ok? Então, o que são os verbos irregulares? Os verbos irregulares são aqueles verbos que mudam completamente a forma de escrever e de falar comparado ao presente, ok? Então, você tem que estar com essa lista de verbos assim, super estudada para ter uma maior fluência na leitura dos seus textos para vestibular. Hoje, no entanto, vamos ver então o Future Perfect. Segue aqui comigo, que a gente vai entender então a estrutura do Future Perfect, que está ali na sua apostila no módulo 1. E para que serve? Em
quais situações eu vou encontrar isso no meu texto e como é formado o Future Perfect. Bom, vou começar com vocês falando sobre o Future Perfect Simple. Então, o Future Perfect Simple serve para quê? Para descrever uma ação futura que irá terminar em um determinado momento lá na frente. Por exemplo, I will have finished this project in 2 hours. Eu terei terminado este projeto em 2 horas. Então, nós vemos aqui, ó, uma estrutura de ação futura que terá terminado em um determinado momento do futuro, ok? Por isso que ele é diferente do futuro simples, porque o futuro simples é uma ação que vai terminar no futuro, mas ele não determina quando. I will travel. Eu vou viajar. I'll travel next week. Eu vou viajar a semana que vem, tá bom? Mas eu não estou determinando quando essa ação vai ser concluída. Diferente aqui do Future Simple ou do Future Perfect Simple. Olha a estrutura. Vamos lá comigo, ó. You will have finished. Então, eu tô vendo ali, ó, o auxiliar will, que determina futuro. Estou vendo ali have, que determina perfect. Então, o have, ele é o seu auxiliar que indica perfeito, tempo verbal perfeito, perfect. E ainda eu tenho o meu verbo principal no futuro, né? No pretérito do futuro, né? Que a gente diz que é o finished, ok? Que é um verbo regular no particípio finished. Então, I'll have finished this project in 2 hours. Eu terei terminado este projeto em 2 horas. Ok? Agora, vamos lá. Próximo. Future Perfect Continuous. Então, qual é a diferença? O nome já diz. Continuous. A minha ação, ela não vai terminar, ela vai continuar no futuro. Então, olha lá, uma ação futura que irá continuar depois de um determinado tempo. Então, tanto no Perfect Simple quanto no Perfect Continuous, nós temos um tempo determinado, ok? Olha o exemplo. You will been working on this project for 2 weeks by tomorrow. Você estará trabalhando neste projeto há 2 semanas até amanhã. Então, olha a estrutura e olha a diferença. Quando eu digo will have been working, eu tenho 4 elementos em que eu tenho que prestar atenção. Primeiro, will indica futuro. Não tem tradução, ele é só realmente um indicador de futuro. Ele é um auxiliar que ajuda você a entender que aquilo está no futuro. Tenho ainda have, que é um auxiliar também, não vou colocar tradução ali, que indica o tempo perfeito. Tenho o auxiliar been, que indica continuação juntamente com o ing do verbo principal, been working. Você estará trabalhando neste projeto há 2 semanas até amanhã. Então, olha como a estrutura gramatical do Future Perfect é complexa. Eu tenho que entender que will significa futuro, eu tenho que entender que have significa perfeito, auxiliar, e eu tenho que entender que eu preciso do been junto com o ing para que ele te dê esse sentido de contínuo, ok? De gerúndio, uma ação contínua. Fechou, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, como que você vai ver essa gramática dentro do vestibular? Muito bem. A maior parte das vezes ela estará inserida no texto. Mas será que cai muito Future Perfect? Será que é comum eu ver um Future Perfect dentro de um texto? Dentre todos os tempos verbais que a gente aprende ao longo dos anos, né, ali das séries, o Future Perfect, ele é o menos usado, ele não é tão comum assim, mas é importante você saber, conhecer e identificar, para que você tenha uma melhor fluência no seu texto. Agora, a dica top master é, gente, estuda verbo. Você precisa conhecer os verbos
para que você saiba, né? 70% ali das palavras do seu texto são formadas por verbos. Então, se você não conhecer o verbo, a sua fluência vai ficar pequena. E aí, a dificuldade de interpretar o texto vai ser maior. Ok? Então, pessoal, não esqueça, estude verbo e conheça todas as suas estruturas, para que você entenda se aquele texto está no passado, no presente ou no futuro. Ok? Então, aqui para encerrar, eu coloquei algumas dicas, a gente já até falou, né, dessa estrutura de will, have been e o ing. Coloquei no negativo também, que daí fica will not, não só will, mas você coloca o not. E para as perguntas, você inverte com o sujeito, will, you. Então, você só vai fazer essa inversão. A mesma coisa para o futuro contínuo perfeito. Você também vai colocar ali will not have been, só que daí o verbo no ing. Fechou? Pessoal, essas são as dicas de hoje. Eu espero que você arrase no seu simulado e a gente vem mais tarde com as resoluções para ver como foi. Alright, thank you so much and I'll see you. Bye bye.